Oi, gente, tudo bem? Vamos dar uma passeada agora sobre cartografia, certo? Um dos principais temas de vestibulares, figura carimbada do Enem e, portanto, relevantíssimo para nós, beleza? Então, vamos lá. Bueno, olha só. Como todo mundo sabe, nem tudo o que parece é, né? A realidade é diverso do que muitas vezes nos mostra. Em relação à Terra, esse raciocínio também vale. A Terra não é uma esfera, a Terra não é plana, a Terra tem um formato geoidal. A Terra é um geoide representado ou representada por uma elipsoide. Então, essa é a nossa primeira informação relevante. Aí você tem um desenho que marca para nós a diferença do que é um formato esférico, o que é um geóide e o que é um formato elipsoide, tá? Então, o formato da Terra é o de uma geóide. Vamos para alguns conceitos fundamentais também para nós aprofundarmos depois a matéria. Primeiro conceito-chave para nós, o mais importante da geografia, a definição de latitude. Latitude é a distância angular ou a distância em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, tá? Então, latitude é a distância em graus ou a distância angular em relação à linha do Equador. Lembre que a latitude, ela pode ser norte ou sul. Ela pode ser norte e aí há expressões sinônimas para norte. Pode ser setentrional, pode ser também boreal. E sul, quais expressões sinônimas nós temos? Meridional e austral, tá? A latitude tem relação com paralelos. E existem alguns paralelos que eles são tão famosos que nós chamamos de notáveis. E eles são os que estão no slide, os que estão na imagem para você. Linha do Equador, os dois trópicos e os dois círculos, tá? Por que que eles são paralelos notáveis? Porque eles são fundamentais para a definição das zonas térmicas, zonas climáticas da Terra. E eles guardam uma relação bastante direta, sobretudo a linha do Equador e os trópicos, com os solstícios e os equinócios. Lembrem que os solstícios são aqueles momentos em que os raios solares incidem diretamente ou perpendicularmente em um dos trópicos. Pode ser o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. Nos solstícios, a gente tem o início do inverno e o início do verão. Vai depender do hemisfério que a gente estiver posicionado ou falando a respeito, né? E lembrem que as datas do solstício são aquelas em que nós registramos as maiores diferenças entre os dias e as noites, tá? E os equinócios? Os equinócios são aqueles dois momentos do ano em que os raios solares incidem diretamente na linha do Equador. Marcam o início do outono, o início da primavera, e os equinócios, nós temos o registro de 12 horas de noite, 12 horas de dia. Também, pessoal, não podemos esquecer que latitude é um fator do clima, né? A latitude é um dos mais importantes fatores do clima. Então, sempre que nós pensarmos na definição de latitude e nos temas conexos a ela, lembremos, é um fator do clima. Por quê? Porque influencia estruturalmente no clima. E aí nós temos um mapa que você tem que conhecer. Tem que conhecer para cartografia, para definições básicas de geografia, mas também outros conteúdos. O que que é baixa, o que que é média, o que que é alta latitude é fundamental para nós. Então, fica de olho nesse mapa, saiba esse mapa de forma fluida. Lembre que as baixas latitudes são mais próximas da linha do Equador, tem mais incidência de sol. Lembre que as médias latitudes são as dos climas temperados e as altas latitudes estão relacionadas à maior proximidade dos polos. E aí nós temos essa gêmea bivitelina da latitude, que é a longitude, que é a distância em graus, a distância angular em relação ao meridiano de Greenwich. Se latitude nos lembra paralelos, longitude, é claro, nos lembra meridianos. E meridianos nos lembram fusos horários, né? Então, a latitude se relaciona com o clima, a longitude com fusos horários. E lembre que sempre que nós vamos a leste, as horas aumentam, enquanto para oeste elas reduzem. Lembre que também
essa situação se relaciona com o movimento de rotação da Terra. Rotação, que é aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas. A rotação, que é no sentido de oeste para leste. A rotação que está relacionada não só com os fusos horários, não só com as sucessões de dias e noites, mas também com os movimentos das correntes marítimas, da circulação atmosférica, do abaulamento equatorial. São todas situações vinculadas à rotação. E já que estamos aqui, vamos lembrar da translação. A translação e a inclinação do eixo da Terra explicam para nós a ocorrência das estações do ano. E aí a gente volta naqueles conceitos importantes, solstícios, equinócios, que nós mencionamos anteriormente. Recordar, uma latitude mais uma longitude nos fornecem uma coordenada geográfica, ou se você preferir, uma localização absoluta, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse ponto C, que ele está a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste, por exemplo. Trouxe aqui essa imagem icônica, que é essa obra do Torres Garcia, que é este artista uruguaio, ícone do modernismo latino-americano, para te lembrar que a Terra não tem em cima, não tem embaixo. A Terra é um geóide que está girando, girando, girando no espaço, tá? Então, o norte está em cima, por exemplo, é só uma convenção cartográfica. Eu posso ter um mapa em que nós viramos para baixo ele e o sul fica em cima. Então, o fato de eu virar um mapa não significa que a parte de cima trocou de nome. Então, ali você tem nesse desenho do Torres Garcia a Patagônia, que é no sul da América do Sul, no sul do Chile, da Argentina. Se esse mapa está virado ou não, não importa, ela segue sendo sul, tá? Então, lembre. O norte em cima, a Europa no centro, são convenções cartográficas. A Terra é um geóide, está girando no espaço e não tem em cima, não tem embaixo, tá? Outro ponto importante para nós aqui. E agora a gente entra propriamente no tópico de cartografia mesmo, né? O que a cartografia faz? Uma relação funcional. Ela pega um objeto de 3 dimensões, um globo terrestre, e transforma em outro de 2 dimensões. E é óbvio que dessa forma não há como haver uma projeção cartográfica perfeita. Lembre, não há projeções cartográficas perfeitas. Todas mesmo apresentam algum defeito. E por falar em projeções, no slide você tem as projeções ou a projeção cilíndrica de Mercator, que é a primeira sobre a qual nós queremos falar. Mercator, lembre, é uma projeção que exagera as altas latitudes. Quanto mais distante um ponto está da linha do Equador, mais exagerado, mais desproporcional ele está representado no mapa. E o exemplo clássico de manual é o da Groenlândia, né? A Groenlândia, que tem uma área de mais ou menos 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, que é uma área bastante inferior à do Brasil, à da América do Sul e até mesmo à da Índia, e aparece representada de maneira exagerada, como se ela fosse superior em área aos territórios que estão nomeados no slide anterior, tá? Então, qual é o grande defeito da projeção de Mercator? Ela exagera as representações nas latitudes maiores. Quanto maior é uma latitude, mais desproporcional, mais super representada ela está no mapa, tá? Por falar em Mercator, lembre que há duas palavras que nós precisamos associar a esta projeção. Primeira, conforme. Mercator é uma projeção conforme. O que isso significa? Que valoriza a forma. A prioridade de Mercator, que foi criada lá no século XVI, naquele contexto da expansão marítima europeia, das grandes navegações, era criar um mapa que auxiliasse nas grandes navegações. Então, a prioridade na representação da Terra feita por Mercator é a forma. Por isso que nós chamamos de projeção conforme. E é tratada como uma projeção eurocêntrica pelo fato de colocar a Europa no centro e pelo fato da Europa parecer, por estar numa latitude mais elevada, maior do que ela é proporcionalmente. Essa série é massa, tem uma série muito legal chamada Borgen, é uma série dinamarquesa que a quarta temporada explora questões geopolíticas da Groenlândia e deixo a dica para você aqui, já que a Groenlândia apareceu bastante na nossa aula até agora. Segunda projeção cilíndrica icônica, relevante para nós,
Peters, tem gente que chama de Gall-Peters, é uma projeção que vem na década de 70, nos anos 1970. E essa projeção de Gall-Peters observa que a África já está numa proporção superior, parece que a África está mais parruda, né? A América do Sul da mesma forma. Essas áreas de baixas latitudes, próximas à linha do Equador, aparecem numa proporção mais fidedigna. Por quê? Porque a projeção de Peters, ela é uma projeção equivalente. E uma projeção equivalente, ela dá prioridade à proporção, ao tamanho. Ela quer focar nessa variável do tamanho. Ela quer mostrar um mundo proporcional à área, diferente da projeção de mercado, que o foco está na forma. E assim sendo, a projeção de Peters, ela é chamada também de uma projeção terceiro-mundista. Por quê? Porque ela dá destaque, ela dá ênfase para esses países que antigamente eram chamados de países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, que em regra estão em áreas de baixas latitudes e por isso a sua representação em mapas como Mercator eram menores do que teriam direito, vamos dizer assim, pelos seus tamanhos reais. Então, Peters é uma projeção equivalente e terceiro mundista. Também temos essa projeção, que é a projeção de Robinson, que para alguns livros é tratada como cilíndrica, outros falam de uma projeção pseudocilíndrica. Essa projeção de Robinson é muito usada nos atlas escolares e ela está aqui para nos exemplificar um tipo de projeção específico que é a afilática. A projeção de Robinson é um exemplo de projeção afilática. Por quê, pessoal? Porque ela procura fazer uma média entre a conforme e a equivalente. Ela procura fazer um meio termo entre essas projeções, tá? Então, quando você vê esse termo afilática, lembre-se que se trata de projeções, como é o caso da projeção cilíndrica ou pseudocilíndrica de Robinson, que procura fazer um meio termo entre a projeção conforme e a equivalente. Aí nós temos uma projeção cônica, né, que é ideal para representar médias latitudes, e temos também uma projeção azimutal, plana ou polar. Essa projeção ela é muito famosa porque ela está na bandeira da ONU, né? E essa projeção é apontada como uma referência, sobretudo para representar altas latitudes, já que ela coloca os polos em evidência. No caso da ONU é o Polo Norte, mas poderia ser uma representação com o Polo Sul, por exemplo. Essa é uma representação que ela traz os paralelos em círculos concêntricos, como vocês observam no mapa, e os meridianos em linha, tá? É muito usada na navegação aérea e é muito usada para fins geopolíticos. Projeção azimutal, polar ou plana, tá, pessoal? Eu trouxe até aqui uma questão da Federal do Paraná para ilustrar como é que isso é cobrado em prova, né? Perceba que aqui, ó, ela fala que a projeção azimutal ela é a do emblema da ONU. Ó. O emblema da ONU consiste numa projeção azimutal. Sim, podia chamar de plano ou polar também. Fala em equidistante. Equidistante é quando eu tenho uma projeção que o foco dela está numa maior representação fidedigna das distâncias. Então, olha só, eu tenho conforme forma, eu tenho equivalente proporção, tamanho, eu tenho a filática que faz uma média entre forma e tamanho, e nós temos as projeções equidistantes, como é o caso da azimutal, polar ou plana, que está no emblema da ONU, que o foco está em manter distâncias dos continentes de maneira mais fidedigna, né? Então, tá certa essa assertiva. A 2 diz que é impossível transferir. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa! É impossível transferir a superfície curva da Terra para um plano sem desfigurá-la ou alterá-la. Sim, né? Eu não posso pegar um objeto 3D, transformar em 2D e achar que vai ficar perfeito. Óbvio que não. E é por isso que essa 2 está correta. E aí a 3 fala na projeção de Mercator e diz que ela é inviável para ser utilizada em navegação. Não, justamente o contrário, ela foi criada no contexto das grandes navegações e ela é referência para navegações marítimas até hoje. E aí, por fim, fala da projeção polar, ou projeções polares, né, azimutais ou planas, que são boas para altas latitudes, regiões mais próximas dos polos, né, para navegação aérea e para análise geopolítica, conforme falamos antes. Então, 1, 2 e 4 são as respostas certas dessa questão da Federal do Paraná. Então, falamos disso aqui, tá? Essa imagem, o que que é isso, né?
Pessoal, isso é uma anamorfose. Anamorfose é uma técnica cartográfica que nós usamos para representar a superfície terrestre proporcional a outra informação. Então, o mapa ele fica, a imagem da superfície fica meio desfigurada assim, porque eu quero representá-la proporcionalmente a outro dado. Nesse caso aí, eu tenho os países que falam inglês, né? Os Estados Unidos, obviamente, tem o maior número de falantes de inglês e está ali numa representação maior do que, por exemplo, os países da América do Sul, como você observa aqui. O que que é isso? Isso é uma isoipsa, também conhecida como curva de nível. Para que que serve? Serve para traçarmos o perfil topográfico, para verificarmos o relevo de um terreno, de uma superfície. Então, quando eu tenho linhas próximas aqui, galera, ó, linhas próximas significam o quê? Maior altitude, maior declividade. E linhas afastadas, em contrário senso, né? Eu estou falando de uma área mais plana, um terreno mais plano, né? O que que é comum a gente observar em prova? Uma relação com a altimetria do terreno e atividades econômicas. Por exemplo, áreas planas com linhas afastadas como esta daqui, ó, são tidas como áreas, por exemplo, para lavoura, plantio de soja, né? E já áreas mais elevadas já apareceram em provas para serem usadas como plantio de eucalipto ou mesmo para colocação de torres de telefonia, como teve uma vez na Federal do Paraná também, tá? Então, curvas de nível ou isoípsas. Aqui nós temos a imagem de um pombo carregando uma câmera fotográfica, e aqui nós temos um senhor chamado Juliet Nebroner. Esse cara, ele foi um pioneiro no sensoriamento remoto, né? Que é a captação de imagens aéreas da superfície. Ele utilizava pombos com máquinas fotográficas para fazer isso. Se chamava essa técnica de aerofotogrametria, tá? Depois, obviamente, esse sensoriamento remoto passou a ser feito com aviões, satélites, drones, né? Que é o formato que a gente tem hoje. Então, o que que é sensoriamento remoto? É essa técnica para captação de imagens aéreas que evoluiu ao longo da história, tá? Detalhe importante aqui é que existe o sistema de informações geográficas, tá? SIG, pode ser que você veja isso numa prova. O sistema de informações geográficas é um conjunto de softwares e hardwares utilizados para captar imagens e transformar essas imagens em objetos geográficos como mapas, tá? Aí, pessoal, vamos falar de escala. Sim, escala tem relação, obviamente, com cartografia, né? Nós temos dentro desse conteúdo de escala que eu quero te mostrar dois tipos. A escala gráfica, que está em laranja aí para você, é uma linha que aparece no mapa, cada 1 centímetro representa 5 quilômetros naquele caso, e a escala numérica, que é aqui nós temos um numerador, que na cartografia sempre é o número um e um denominador, aqui no caso 500 mil, né? Então, na escala numérica eu tenho um numerador e eu tenho um denominador. Como é que eu leio isso, Darli? A cada 1 centímetro do mapa, por exemplo, corresponde a 500 mil centímetros na realidade. Ou a escala gráfica, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, tá? Passei. Aí o que eu quero te mostrar? A escala gráfica não tem muito mistério, né? Como vocês podem ver, eu quero focar aqui na escala numérica com vocês. Por que escala numérica? Porque existe uma regra de ouro. Quanto maior o denominador, menor é a escala. E menos detalhes essa escala me mostra, tá? Então, qual que é a regra de ouro para nós? Quanto maior o denominador, menor é a escala. E menos detalhes essa escala me mostra, tá? Então, essa é a nossa principal ideia. Vou repetir pela terceira vez para você gravar. Quanto maior o denominador, menor é a escala. Então, olha só nesses mapas. Eu tenho uma escala do estado fluminense, do estado do Rio de Janeiro, aqui, ó, 1 para 25 milhões. Perceba que essa escala ela me oferece poucos detalhes, denominador grande. E uma escala de 1 para 4 milhões, no mapinha aqui à sua direita, na parte inferior da tela, me dá mais detalhes. Eu consigo, inclusive, ver os municípios fluminenses ali. Então, quanto maior o denominador, menor é a escala e menos detalhes ela me oferece. E aí, três fórmulas para você lembrar. A escala pode pedir a distância real, que é a distância no mapa vezes o denominador da escala, a distância no mapa, que é a distância real dividida pelo denominador da escala,
E o denominador da escala, como teve recentemente na URGS, que eu pego a distância real e divido pela distância no mapa. Certo, gurizada? Então, olha só, a ideia era passar para vocês um panorama a respeito de cartografia, os principais pontos para revisar para as provas, beleza? Beleza? Um beijão e até a próxima.